Estas férias leve o observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Vamos atualizar a informação. Jornal das 4 com José Rafael Lopes. E José, o Presidente da República lembrou hoje que a revitalização do Parque Natural da Serra da Estrela é uma promessa que se arrasta há demasiado tempo. António José Seguro lembra a ação do Governo depois de um incêndio que afetou a região durante 2 semanas em 2022. Na altura foram prometidos mais de 150 milhões de euros para revitalizar a zona no pós-incêndio. O chefe de Estado diz que essa região do interior não pode ser esquecida e que são necessários mais passos concretos para revitalizar o Parque Natural da Serra da Estrela. António José Seguro lembra que essa promessa por parte do Governo ainda está por cumprir. Quase nada foi investido dos 155 milhões de euros anunciados. Ora, quando se assinala meio século do Parque Natural da Serra da Estrela, em vez de passa-culpas, o que se exige são passos concretos para revitalizar e proteger o nosso património natural, que é também um dos principais ativos desta região do interior do nosso país. A Serra da Estrela merece mais do que promessas. A promessa de verbas para revitalizar o parque foi feita em 2022. A março deste ano, a Associação de Municípios do Parque Natural da Serra da Estrela disse que o plano de revitalização daquela área continua sem avançar e que todas as ações previstas não têm financiamento assegurado. Na Guarda, António José Seguro lamentou ainda que não saiam da gaveta muitas das recomendações feitas ano após ano para melhorar a prevenção dos incêndios. É o que diz o Presidente da República na cerimónia que assinalou os 150 anos dos Bombeiros Voluntários da Guarda. Tenho transmitido a necessidade de melhorarmos a prevenção e a capacidade de resposta. O relatório da Comissão Técnica Independente, que avaliou os incêndios de agosto do ano passado e foi revelado há poucos dias, vai no mesmo sentido. E aponta algo ainda mais preocupante. Muito ficou por fazer depois dos relatórios anteriores dos incêndios de 2017. E essas falhas reduziram a nossa capacidade de resposta aos grandes incêndios do ano passado. As palavras de António José Seguro a pedir mais atenção ao Parque Natural da Serra da Estrela, o chefe de Estado que anunciou a atribuição da Ordem de Mérito à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Guarda, que assinala 150 anos. Mais de 200 de operacionais continuam envolvidos no combate a 2 fogos que estão em fase de resolução no concelho de Carrazeda de Anciães. Não há por agora risco de propagação para lá do perímetro definido pelos bombeiros. O primeiro fogo situa-se na freguesia de Linhares. Os operacionais contam com a ajuda no terreno de meios aéreos e mais de 70 viaturas. Entretanto, também o incêndio em Parambo está em fase de resolução. De acordo com o site da Proteção Civil, continuam mais de 80 operacionais e 6 meios aéreos no terreno. O vento está a preocupar os bombeiros e a dificultar o combate às chamas. As urgências de oftalmologia dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde não têm previsto um reforço do número de profissionais para a noite do eclipse. O fenómeno acontece na quarta-feira, não há reforço para já, é o que indica a Direção Executiva do SNS ao jornalista do Observador, Tiago Queiro. A Direção Executiva do SNS diz que não se espera um aumento significativo da afluência às urgências e que por isso não está a ser equacionado um reforço dos profissionais. Para se perceber, e até porque não é comum ouvirmos falar de urgências de oftalmologia, os hospitais do SNS têm nos dias úteis e durante o dia o apoio de oftalmologistas na urgência. Mas durante a noite e aos fins de semana e feriados, o que acontece é que há uma concentração da resposta, ou seja, está concentrada nas urgências metropolitanas em Lisboa e no Porto. E na noite do eclipse, portanto de quarta para quinta-feira, sim, serão os hospitais de São José em Lisboa e de São João no Porto a assegurar a urgência e onde estarão escalados 2 médicos oftalmologistas. Os hospitais acreditam que a campanha de sensibilização que tem sido feita nos últimos dias deve ser suficiente para evitar um aumento significativo da ida às urgências. Um dos maiores riscos associados à observação do eclipse sem os óculos adequados é o de desenvolver uma retinopatia solar. No fundo, é a morte das células da retina. Se essa observação for prolongada, essa lesão pode ser definitiva, pode ser permanente, ou seja, causa uma diminuição permanente da capacidade visual. E atenção que a morte celular é indolor, ou seja, a pessoa só se apercebe de que algo não está bem nas horas seguintes e não no momento em que está a observar o sol.
O risco associado à observação do eclipse, acredita a direção executiva do SNS que não há necessidade de reforçar os números de médicos nas urgências face aos avisos que têm sido feitos nos últimos dias. O eclipse solar acontece na quarta-feira. Na atualidade internacional, Israel rejeita o plano de paz com 15 pontos para a faixa de Gaza. Um plano elaborado pelo Conselho de Paz, criado por Donald Trump, teve luz verde do Hamas, posição confirmada por Benjamin Netanyahu na última hora. O primeiro-ministro israelita garante que o exército do país não vai sair de Gaza até o Hamas estar completamente desarmado. Entretanto, há pouco, o Hamas deixou um apelo aos Estados Unidos da América para que seja exercida pressão sobre Israel numa tentativa de mudar a posição de Tel Aviv para que aceitem esse acordo de paz com 15 pontos. Irão e Omã insistem que está para breve um acordo para permitir a navegação no Estreito de Hormuz, mas as exigências iranianas podem complicar o cenário de entendimento. O Irão pretende que os Estados Unidos fiquem de fora das conversas e ter maior domínio sobre a passagem. Ainda hoje, o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão assegurou que todas as conversas estão a ser feitas com Omã e nenhuma com os Estados Unidos. Na Rádio Observador, o Tenente-General Marcos Ronha diz que o Irão não pretende apenas gerir o tráfego marítimo, quer também a saída total das forças americanas da região. Além de parar com a guerra, por assim dizer, exige a paragem do bloqueio naval e, enfim, a saída do dispositivo militar do Médio Oriente. Portanto, o que me parece difícil nesta fase que os Estados Unidos possam aceitar naturalmente. A análise do Tenente-General Marcos Ronha no Gabinete de Guerra, aqui na Rádio Observador. Hoje, o governo do Irão mostrou também imagens do líder supremo que, de acordo com alguma imprensa que está a detalhar o que se passa no Médio Oriente, estaria perto de uma morte iminente. Hoje saem essas imagens de Khamenei. Tempo agora para o desporto. Está na estrada a quarta etapa da Volta de Portugal. É ainda longe do fim, mas será um final complicado. Esta quarta etapa fecha com a subida à Torre, na Covilhã, para muitos um dos pontos altos desta edição. A ligação de hoje, 154 km, é entre Figueiró dos Vinhos e o Alto da Torre, na Covilhã. A etapa de hoje inclui ainda 3 contagens de montanha antes da derradeira subida à Torre. O português Rui Oliveira mantém a camisola amarela, vai tentar segurá-la no final desta etapa, que está a entrar nos últimos 50 km. No futebol, é dia de estreias para Benfica e Futebol Clube do Porto, na edição deste ano da Primeira Liga. Os Dragões são os primeiros a entrar em campo. Acontece às 6 da tarde, com o objetivo de aproveitar o deslize do Sporting. O Futebol Clube do Porto mede forças com o Alverca. Francesco Farioli deixa um aviso à equipa. O título de campeão nacional, conquistado na época passada, é coisa do passado. Temos de parar de fazer comparações com a época passada porque ela já passou. Temos alguns troféus no museu, mas o que fizemos agora foi embarcar nos nossos barcos. Já não vamos comparar com o passado e agora vamos colocar todos os pés no chão para atacar o que está à nossa frente. Os portistas recebem o Alverca, que é orientado pelo antigo treinador da equipa júnior dos Dragões, Sérgio Ferreira. Acredita que os ribatejanos têm tudo para serem competitivos. O Futebol Clube do Porto Alverca tem relato aqui na Rádio Observador. E logo a seguir joga o Benfica frente ao Académico de Viseu, jogo à porta fechada. Consequência de um castigo aplicado pela Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto, ao Benfica, a decisão de encerrar o Estádio da Luz aos adeptos mereceu comentários por parte de Marco Silva. O treinador diz que é uma decisão que nada ajuda o futebol português. Retirar 65 mil pessoas ou 60 mil pessoas de um estádio de futebol, se achamos que é assim que vamos resolver problemas, estamos completamente enganados. Acho que temos muitos bons exemplos pela Europa de como contrariar algumas coisas que não são boas, e se não são boas há que atuar diretamente e não é interditando ou não permitindo que os adeptos estejam no estádio e que um jogo seja à porta fechada que vai resolver o que quer que seja. Simplesmente, e eu não entendo, retiraram isso não só ao Benfica, ao próprio Académico, ao próprio espetáculo, é ir por caminhos que, na minha opinião, não vão resolver nada. As palavras de Marco Silva em conferência de imprensa antes do jogo entre o Benfica e o Académico de Viseu, partida marcada para as 8h30 da noite. Do lado do Académico de Viseu há aqui um regresso à elite do futebol nacional. 37 anos depois, a equipa de Viseu está de novo na Primeira Liga e para esta noite o técnico Bruno Pinheiro admite que as bancadas vazias do Estádio da Luz podem ajudar a equipa de Viseu. Uma partida para ouvir aqui na Rádio Observador às 8h30 com emissão especial de desporto.
Este programa tem o apoio de BetClick.